Olá, hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e iniciaremos o estudo das sociedades em espécie, começando pelas sociedades não personificadas e, nesse caso, iniciando pela sociedade em comum. Sociedade em comum, também conhecida como sociedade de fato ou sociedade irregular, está prevista a partir do artigo 986 do nosso atual Código Civil e que prevê que, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Então, destrinchando aqui esse dispositivo, basicamente, enquanto não formalizada a criação de uma sociedade, se duas ou mais pessoas começarem a agir como se sócias fossem, elas serão sócias em comum. Por exemplo, não adianta nada elaborar um contrato social de uma sociedade limitada, assinar esse contrato e deixar na gaveta. Enquanto não levado a registro, você não tem uma sociedade limitada, você tem uma sociedade em comum. Ou ainda aquela situação onde duas pessoas começam a agir como se sócias fossem, sem que necessariamente tenham sequer escolhido um tipo societário. Não deixam de ser sócios, porque continuam exercendo juntas uma atividade econômica com o objetivo de partilhar entre si os resultados. Não tendo escolhido um tipo societário, neste caso, a lei atribui a essas pessoas uma espécie, e nesse caso é a sociedade em comum. Não entra nesta regra a sociedade anônima em organização, porque a sociedade anônima tem todo um passo a passo, um processo para a sua constituição antes da aprovação pela Assembleia da ata de constituição e seu registro. E nesse caso, esses atos preparatórios previstos expressamente na própria lei da SA não são tratados como uma situação de irregularidade e, por essa razão, não são tratados como sociedade em comum, são tratados como uma sociedade anônima em organização nos termos da lei da SA, que estudaremos oportunamente quando formos falar de sociedades anônimas em aulas futuras. E, nesse caso, ainda esse dispositivo faz remissão expressa às regras da sociedade simples. Por quê? Porque o nosso Código Civil ele prevê vários tipos societários diferentes. Mas, apesar de serem regras diferentes para sociedades diferentes, é tudo sociedade. E sendo tudo sociedade, nada mais natural que muitas das regras sejam comuns a essas sociedades, ou seja, que existam regras iguais às sociedades. E nesse caso, o nosso legislador basicamente tinha duas opções. A primeira, repetir em cada um dos tipos societários do nosso sistema as mesmas regras, o que faria uma repetição de artigos na mesma quantidade quanto tipos societários, ou segunda opção, que foi a por ele adotada, adotar um tipo societário no qual ele iria prever as regras gerais de funcionamento de uma sociedade e, nos demais tipos societários, se preocuparia apenas com o que é diferente daquele tipo geral. E no mais, no que for com ele compatível, remete para lá. E no nosso sistema, o tipo societário sociedade simples foi o adotado pelo nosso sistema como aquele onde estão as regras gerais de funcionamento de uma sociedade. Então, é natural que nos demais tipos societários nós tenhamos regras específicas no capítulo próprio e, naquilo que é omisso ou capítulo específico, haja a expressa remissão ao capítulo da sociedade simples. Artigo 987. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Não é porque o tipo societário sociedade em comum esteja expressamente previsto no nosso sistema que ele é para ser algo positivo aos sócios. Exatamente, nosso legislador não quer estimular a criação de sociedades em comum. E por essa razão, uma das questões já colocadas desde logo é que os sócios, para provar a relação entre si, ou seja, para provar que é sócio daquela outra pessoa e poder exigir os direitos decorrentes dessa relação societária, somente poderá fazer a prova por escrito. Não quer dizer que tenha que ter necessariamente um contrato social. Qualquer prova escrita.
Todavia, obviamente que a melhor prova escrita da existência de uma sociedade é um contrato social, onde há a previsão de todas as regras do seu funcionamento. E, obviamente, a ideia de que, se for para elaborar um contrato social prevendo todas as regras de funcionamento dessa sociedade, então por que já não formalizar a criação de um outro tipo societário ao invés de manter-se numa sociedade em comum? Então, a ideia do legislador é justamente empurrar para a formalização. Ou ainda perante terceiros. Também a existência dessa sociedade somente poderá ser provada por escrito. Agora, o inverso não é verdadeiro. Os terceiros, ou seja, aqueles que não são sócios da sociedade, podem provar a existência da sociedade por qualquer meio, ou seja, por qualquer meio de prova em direito admissível. Exatamente porque não seria nem um pouco razoável imaginar que somente por escrito os terceiros poderiam provar a existência dessa sociedade. Porque os próprios sócios não formalizaram a constituição dela. Então ela não está registrada em lugar nenhum, não tem necessariamente um documento formal da sua criação. E se exigisse provas escritas, para o terceiro seria uma prova impossível. Então, para o terceiro provar que aquelas pessoas são sócias entre si, qualquer meio de prova é admitido. Mas entre sócios, apenas e tão somente prova escrita. Ainda no artigo 988 do Código Civil, prevê que os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. E daí o nome desse tipo societário, sociedade em comum, porque eles são titulares em comum do patrimônio social. Não quer dizer que haja criação de um patrimônio separado do patrimônio de cada um dos sócios. Nós estamos falando aqui basicamente de que existem bens que estão na titularidade de um ou de outros sócios e que, na verdade, são em comum a todos eles. Ou seja, imaginemos que duas pessoas resolvam explorar juntas uma atividade econômica de venda de cachorro-quente. E para isso precisam comprar um carrinho de cachorro-quente. Contribuem ambos com os com o dinheiro necessário para a compra desse carrinho, dos mantimentos e etc. E dividem, inclusive, o horário de trabalho, de exploração entre eles, e o resultado advindo das vendas é dividido igualmente entre os dois. Imaginemos esse exemplo hipotético. Apesar de, eventualmente, o carrinho do cachorro-quente ter sido adquirido por apenas e tão somente um desses sócios, que foi até o fabricante, fez a encomenda e efetuou o pagamento, ele o fez em seu nome, mas com recursos de todos os sócios. E este bem, portanto, é um bem em comum a eles, apesar de ter sido adquirido por apenas um deles. Os resultados das vendas feitas por qualquer um deles, nesse meu exemplo hipotético, ficou combinado que seria dividido igualmente entre todos. Então não é porque o dinheiro está na conta pessoal de um deles que é apenas dele. É um bem em comum a ambos. As obrigações, da mesma forma, não é porque a dívida para, por exemplo, pagar aquele carrinho de cachorro-quente, a obrigação assumida perante o fornecedor foi feita em nome de um deles, que esta obrigação não poderia ser exigida de todos, na medida em que é uma obrigação assumida em função da sociedade em comum. Então, neste caso, nós estamos tratando aqui esse patrimônio especial como, na verdade, uma especialização de bens e obrigações que estão na titularidade de cada um desses sócios, mas que na verdade são de todos. Artigo 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Então, neste caso, todos os bens em comum respondem pelas obrigações assumidas por qualquer um dos sócios em comum. Não quer dizer com isso que outros bens não possam responder também. Imaginemos que tenhamos o sócio A e o sócio B. O sócio A assume, em função da existência dessa sociedade, uma obrigação perante terceiros. Não há nenhum tipo de limitação de responsabilidade. Portanto, ele, ao assumir esta obrigação, ele irá arcar integralmente com ela, com todo o seu patrimônio. Inclusive o outro sócio também, se provada a existência da sociedade, ambos serão responsáveis pela obrigação em comum. Mas aqui a questão é justamente a separação de obrigações que são da sociedade, e daí nesse caso todos os bens em comum responderão pelas obrigações advindas da atividade econômica, quanto a obrigações que porventura interessem apenas um deles, e que portanto não teria relação com
à sociedade. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído o benefício de ordem do 1024 aquele que contratou pela sociedade. E indo para o 1024 do mesmo código, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Em outras palavras, aqui a situação que eu mencionei, de que não há nenhuma limitação de responsabilidade nesse tipo societário. Uma vez que você seja sócio de uma sociedade em comum, você responderá com todo o seu patrimônio, solidária e ilimitadamente pelas obrigações assumidas em função desse negócio. Ou seja, ilimitada, não tem limite. Todos os bens responderão até o limite do patrimônio do devedor. Solidária, ou seja, todos os sócios são igualmente responsáveis pela dívida, podendo ser cobrado de alguns ou de todos a totalidade da obrigação. O que é esse benefício de ordem do artigo 1024? O 1024 prevê o seguinte: os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. É uma regra geral de direito societário. Se a obrigação é da sociedade, a sociedade deveria primeiro responder com seu patrimônio, para só depois se pensar se o sócio responderá com seu patrimônio pessoal ou não por essas mesmas obrigações. Todavia, na sociedade em comum não há uma pessoa jurídica. Portanto, as obrigações são assumidas direta e pessoalmente por um ou alguns sócios. Neste caso, aquele que contratou diretamente com o terceiro, ele é o devedor da obrigação e, portanto, este credor irá atrás do seu patrimônio, seja ele vinculado ou não à atividade econômica, de forma integral, não havendo nenhum tipo de benefício de ordem dizendo somente esses bens da sociedade deverão responder primeiro. Não, se ele assumiu a obrigação, é ele que tem que responder com todo o seu patrimônio. Pouco importa se este patrimônio, se esses bens estão ou não vinculados com a sociedade, com a atividade econômica. Agora, como vimos, os sócios respondem solidariamente e de forma ilimitada. Então, imaginemos que a obrigação assumida naquele caso da aquisição do carrinho do cachorro-quente pelo fornecedor, o crédito do fornecedor, ao cobrar, ele iria cobrar daquele que assumiu o débito. Mas imaginemos que ele saiba da existência da sociedade em conta de da sociedade em comum, desculpem. E nesse caso, ele prova a existência dessa sociedade em comum e por essa razão poderia cobrar não apenas daquele que assumiu diretamente a obrigação, mas também do outro sócio, daquele meu exemplo. Neste caso, ao exigir daquele que não contratou diretamente com ele, outro sócio, poderia primeiro indicar os bens que estão vinculados à atividade para responder pela obrigação. Imaginemos, portanto, que tenha lá ele um bem, digamos, uma moto que não tem nenhuma vinculação com a venda de cachorro-quente. Aquela moto que é dele poderia ser dito que não poderia ser penhorada para responder pela obrigação, senão depois de executados todos os bens vinculados à atividade, o próprio carrinho de cachorro-quente, eventual recurso advindo desse negócio, mercadorias e etc. O mesmo benefício não tem aquele que contratou diretamente com o terceiro, que no caso poderia, portanto, todos os seus bens, pouco importa se vinculados ou não à atividade, responder, virem a garantir essa mesma obrigação. No que diz respeito à sociedade em comum, era isso. Obrigado.